essa é a nossa 18ª aula. Eu sou a professora Eliane Cristina de Matemática e hoje nós vamos ver um assunto muito importante. É divisão e multiplicação de fração. Esse assunto é muito tranquilo, porém os meus alunos acabam tendo muito medo e não tem necessidade, porque é um conteúdo muito fácil. Vamos comigo ver esse conteúdo? Olha só. Imagine que eu vou estar fazendo vários exemplos aqui agora de multiplicação de fração. Nós temos aqui uma fração multiplicada por um número natural. Como que eu resolvo, professora? Quando você não vê número nenhum, turminha, imagine que aqui tem ó, enxergue um. Então eu vou multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Então eu encontrei 3/4. Tenho aqui duas frações agora, 5/4 vezes 3/11. Continua, multiplicação numerador vezes numerador. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 11, 44. Muito tranquilo, olha só. É só multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Olha a sequência de frações, não precisa ter medo, é só multiplicar numerador vezes numerador. Eu tenho aqui 1 vezes 3, 3, 3 vezes 7, 21. Só multiplicar, turminha. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100. Então eu tenho 21 centésimo. Eu tenho aqui 5/6 vezes 6/5. Vou multiplicar. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30. 30, 30avos. Mas olha só, quando isso acontece, eu vou simplificar. 30 dividido por 30 dá quanto? Dá 1. Aqui eu já venho a fração mista. Para que eu multiplique, eu tenho que transformar a fração mista em própria. Tenho. Lembra? 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13/4. Então, primeiro, a transformação da fração mista em própria. Aí o resto é multiplicar mesmo, ó, vezes 1/4. 13 vezes 1, 13. 4 vezes 4, 16. 13, 16avos. Viu como que é tranquilo? Multiplicação de fração? Lembra, multiplicação, eu vou multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tá bom, turma? Agora, nós vamos ver uma palavrinha aqui que geralmente quando fala, os alunos fazem cara feia. É frações inversas. É tão tranquilo fração inversa. A fração inversa acontece quando o produto de duas frações, produto é multiplicação, produto de duas frações é igual a 1, ou seja, o resultado é 1. Dizemos que é uma fração inversa a outra. Nós vimos no exemplo anterior isso aqui acontecer, 30 dividido por 30 dá 1. Olha só, eu tenho aqui 3/5, o inverso de 3/5 é 5/3. Ó, o denominador passou a ser numerador. Eu inverti, foi inverso. Aí ficou 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 15, 1. Então, essa fração, ela é inversa dessa outra. Por isso que eu uso esse termo, fração inversa. Outro exemplo aqui embaixo. 7/3 vezes 3/7. Eu inverti, olha, o 3 estava aqui como denominador, ele veio para cá como numerador. Aí eu faço a multiplicação normal. 7 vezes 3, 21. 3 vezes 7, 21. 21 dividido por 21 dá 1. Turma, por que eu estou falando sobre fração inversa? Porque o próximo conteúdo que a gente vai ver é divisão de fração. E nessa divisão de fração, eu preciso de uma fração inversa, sabe? Eu preciso de inverter uma outra fração. Por isso que eu estou explicando sobre frações inversas. Veja comigo nos exemplos, tá? Nós vamos agora passar para a divisão de fração.
Tranquilo, divisão, turma, calma. Ah, você fala assim, se eu não sei divisão, agora ainda mais fração, é muito tranquilo. Olha só, primeiro eu vou te falar as formas que você vai encontrar as divisões e depois eu vou resolver as divisões com vocês. Primeiramente, eu posso encontrar uma divisão de fração por número natural. Olha aqui, 1/5 dividido por 2, o 2 é o número natural. Eu posso encontrar também uma divisão de número natural por uma fração. Olha, 5 dividido por 1/7. Eu posso encontrar também de fração dividida por um número misto. Ó, essa aqui é a fração 1/8 por uma fração mista, 1/inteiro e 1/4. Divisão. Calma, eu estou só explicando as formas de divisão. Eu posso ter também um número misto dividido por fração, 1/inteiro e 1/3 dividido por 1/7. E eu posso ter divisão de fração por fração, que é 2/3 dividido por 5/8. Então, aqui são as formas que pode vir as frações, divisão com fração. Olha só, turma, eu vou começar nessa explicação a mais fácil para você compreender aqui embaixo. Vou fazer essa de baixo primeiro. Eu tenho aqui fração dividida por fração. Quando você vai fazer a divisão, eu costumo brincar com os meus alunos que eles têm que usar um óculos 3D. Você já foi no cinema e usou óculos 3D? Quando você coloca o óculos 3D, você vê coisas na tela que sem o óculos você não enxerga, não é? Então, olha, quando você vê divisão de fração, você coloca o óculos 3D. O que você vai enxergar? No lugar de divisão, você vai enxergar multiplicação. Coloca o óculos 3D, me acompanha. Coloca o óculos 3D e onde tem divisão, você vê multiplicação. Lembra da fração inversa? Pois é, a segunda fração, essa aqui, você vai inverter, você inverte. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Eu brinco com os meus alunos dizendo, você já foi num circo? Já viu um palhaço dar cambalhota? Já viu, né? O que acontece? O bumbum dele fica para cima, não fica? Então eu falo para eles assim, na segunda fração, dá cambota nela. Professor, não é cambalhota? Mas para ficar do meu jeito, eu falei, dá cambota naquele número, que é o quê? A fração inversa, porque vocês têm dificuldade com esse nome inverso, já ficam com medo, então faz assim, na segunda fração, dá cambota nela. Então, ó, se é 5/8, ela vai ficar 8/5. Olha só, repetindo. Divisão de fração, eu preciso do óculos 3D. Onde eu vejo divisão, vai ficar multiplicação. Eu pus o xizinho aqui, mas pode ser pontinho também. A segunda fração, lembra do palhacinho? Dou cambota nele. Virei. Agora, eu vou fazer a multiplicação normal. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 5, 15. Encontrei 16/15. Turma, olha que tranquilo. Ao invés de dividir, eu multiplico. Mas precisa desses detalhes. Lembra do óculos 3D e da cambota do meu palhaço. Tá bom, turminha? Eu uso esses termos para ficar mais fácil de você se lembrar, tá bom? Vamos agora para o exemplo aqui de cima. Lembra, quando você não vê número nenhum embaixo, que número que a professora falou? 1. Tá bom, então lembrou disso. O que eu preciso? Quando você vê divisão de fração, você olha e pega quem? Do bolso, óculos 3D. Onde tem divisão, você vai ver multiplicação. Eu repito então, ó, 1/5 vezes, lembra do óculos 3D, e inverto a fração. Olha aqui. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Ficou meio. 1 vezes 1, turma, 1. 5 vezes 2, 10. Eu encontrei 1/10. Multiplicação. Agora vai ser 5 dividido por 1/7. É do mesmo jeito, quando você não vê número nenhum, embaixo desse número é 1? Repito o primeiro número,
5 sobre 1. Óculos 3D, onde vejo divisão é multiplicação. A segunda fração, cambota do meu palhaço. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. 5 vezes 7, 35. 1 vezes 1 é 1. Não preciso de estar colocando 1. Olha que fácil, turma. Então, 5 dividido por 1/7, eu encontro 35, ok? Fração por número misto. Continuo eu tendo que resolver primeiro a fração mista, tá bom? Primeiro eu tenho que transformar para eu fazer a divisão. Essa aqui gasta um pouquinho mais de tempo. Então, eu vou fazer 1 vezes 4, 4, mais 1, 5 quartos. Então, o que eu tenho? 1/8 dividido por 5 quartos. Eu vou utilizar, turma, a mesma forma. Pego o meu óculos 3D, onde eu vejo divisão, é multiplicação. Então, eu tenho 1/8 vezes, pode ser pontinho, eu ponho esse vezes aqui de x, que eu sei que agora a gente usa pontinho, mas é só para você não esquecer, que é multiplicação. Aí, inverto a segunda fração. A segunda fração é a cambota do meu palhaço. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 8, 40. Deu 4/40, turminha. Dá para eu simplificar por 4? Dá. Se eu simplifico o numerador, eu simplifico também o denominador. 4 dividido por 4 dá 1. 40 dividido por 4 dá 10. Eu tenho 1/10. 1/10. Olha só, essa eu gastei muita coisa. Lembra? Eu tive que transformar a fração mista em própria. Depois, onde eu tinha divisão, eu vi multiplicação. E depois eu inverti a segunda fração, multipliquei e simplifiquei no final. Sou obrigada a simplificar? Sim, turminha, é obrigada. E a última aqui, ó. Primeiro eu faço a transformação. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Vou só separar aqui, turma. Então, eu tenho 4/3. Óculos 3D, onde tem divisão é multiplicação. Cambota no meu palhaço. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima para baixo. 4, multiplico numerador vezes numerador. 4 vezes 7, 28. 3 vezes 1, 3, 28 terços, turminha. Finalizamos aqui todas as formas que vocês podem encontrar divisão de fração. Olha o tanto que é tranquilo. Na verdade, divisão de fração é uma multiplicação. E a professora marcou para vocês. Primeiro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar o óculos 3D para transformar em multiplicação a divisão, inverto o segundo membro, que é a segunda fração, e multiplico numeradores por numerador, denominador por denominador, turma. Então hoje, ó, a aula foi show, vimos multiplicação e divisão de fração, vimos que é bem tranquilo o conteúdo. Eu espero ajudar vocês, ok? Com essas atividades, para vocês responderem às atividades do bloco e da plataforma. E eu espero vocês na próxima aula. Fiquem bem e até lá!